conhece alguém triste, alguém desanimado, alguém que já pensou em desistir e por razões que quando você olha e escuta essa pessoa falando, você diz, olha, não, mas não é assim não. Tem solução para você, dá para resolver isso. Aí pensa, eu não sei como, mas dá para resolver. Então esse vídeo é para você, vai te ajudar bastante, eu não tenho dúvidas que vai ajudar alguém que você conhece. Sou o pastor Marcelo Meirelles e olha, é um prazer imenso ter você de novo nesses drops, né, que a gente tem apresentado com aquele propósito muito bem definido a respeito de ajudar pessoas com os problemas mais variados usando apenas as Escrituras. Na verdade, quando eu falo apenas, é para mostrar que nas Escrituras a gente consegue de uma forma muito simples, poderosa, mudar de vida, porque a gente acredita que existe um Deus, a gente acredita nisso, a gente acredita na palavra de Deus e olha, se esse Deus é Pai e Ele é, o Pai tem que cuidar dos seus filhos, pense comigo. E a gente que declara ser filho e filha do Senhor, então a gente vai encontrar tudo na palavra dele. Com relação a essa questão de que algumas pessoas enfrentam dificuldades, não estão alegres, não podem mais fazer ou realizar algumas funções porque a tristeza tem abatido muito essas pessoas, na palavra de Deus a gente encontra um texto, mais um daqueles textos que são tremendos quando a gente começa a observar os seus detalhes, principalmente no que diz respeito aqui, ó, o que está na nossa cachola, o que a gente pensa. Você deve ter escutado por aí que mente vazia é a oficina do quê? Do diabo. Não precisa nem ser crente, não precisa ser evangélico, não precisa ter nenhum segmento religioso para ter escutado algo desse tipo. É porque as pessoas, elas têm essa necessidade, esse vazio daquilo que é espiritual, que só pode ser preenchido com algo espiritual. Então, nessa questão de mente vazia, mente que está aberta aí a coisas escusas, olha, a Bíblia nos diz que primeiro a gente precisa compreender esse texto nesses detalhes para realmente a mudança acontecer. Acompanhe comigo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então vocês perceberam aí dentro do texto que, mais uma vez, de maneira muito clara e simples, a gente encontra pelo menos 3 ordens principais, iniciais, para que haja uma mudança bíblica, para que haja uma mudança permanente, principalmente na maneira e a forma de pensar. A primeira dica, logo de cara, é o quê? Se alegre. Se alegre quando? Sempre. A primeira ordem é se alegrar. Se alegrar sempre, mas não é se alegrar de qualquer forma. A gente precisa se alegrar onde? Em quem? No quê? A Bíblia diz, alegrem-se sempre no Senhor, no seu Pai, naquele que cuida de você. Afinal de contas, você tem falado com Ele, você tem buscado o Senhor. Então, notem que a ordem é se alegre no Senhor. Segunda ordem que a gente encontra aqui, olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas para isso, as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. Então, tá aí a segunda ordem. Nessa terceira ordem, aí você já percebe que tem uma peneira que envolve os nossos pensamentos e a gente precisa estar muito atento a isso, porque a gente não pode pensar de qualquer forma. Olha, é muito sério isso. Muitas pessoas acham que o pensamento não influencia nas suas atitudes. O pensamento tem um papel crucial nas atitudes de muitas pessoas. E se a pessoa não tem uma saúde mental muito boa, muito bem trabalhada, muito bem nutrida, isso acaba se refletindo na saúde física, por incrível que pareça. É por isso que cuidar aqui, ó, a gente falou, né, a questão do capacete, da salvação, lá no vídeo da armadura de Deus, você lembra? Você pode então fazer o seguinte, se não sabe, é o momento de você, ó, ver a ordem aí. Brincadeira, não é a ordem não. Você vai ser muito bem convidado, você está sendo convidada para se inscrever no canal se você ainda não fez. Então se inscreva no canal, acompanhe os outros vídeos, são vídeos curtos, você pode compartilhar aí com as pessoas. Não se esquece de deixar o joinha, o like
e a gente vai caminhando. Então essa questão do pensamento ela é muito séria. Por isso que quando a gente chega nessa peneira do pensamento, a gente tem algumas questões que foram colocadas aí. Então tudo que for puro, amável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, se é verdadeiro, se é honesto, tudo isso tem que ocupar a sua mente. É só uma questão de mudança de foco. Mude o foco. As pessoas, muitas delas estão adoecendo por conta de não estar usando o capacete da salvação, não estar nutrindo, alimentando a sua mente com coisas que realmente importam. E olhe que quando o apóstolo Paulo ele fala tudo que é puro, amável, de boa fama, se há virtude, e aí nessa lista você percebe que ele não está falando de igreja, de religião, de dogmas ou coisa do tipo. É muito simples. É só você entender que precisa filtrar todas essas coisas e aí sim a gente começa a entender e fazer sentido o texto quando diz que depois de tudo isso, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela fará parte da nossa vida, da nossa caminhada. Pegou o conselho prático? Mudança de foco. Para que isso aconteça e venha mudança permanente na sua vida, você precisa se alegrar sempre no Senhor, você precisa fazer conhecidas as suas petições ao seu Pai, porque Ele é o seu Pai, e você precisa ocupar a sua mente com tudo que realmente importa e vale a pena, porque se isso não acontecer, olha, você tem um problema sério, mas eu tô aqui para te ajudar com a palavra de Deus, desmistificando toda essa complexidade que algumas pessoas falam que a Bíblia tem. A Bíblia é simples e ela pode ser vivida na prática. Que Deus continue te abençoando e até o próximo Drops.